se nós pegarmos os nossos dados de mortalidade no país, nós vamos observar que o Brasil passou por uma transição epidemiológica. Hoje, o que adoece, sequela e mata a nossa população jovem a partir de 1 ano de idade até 39 anos, não são mais os agentes biológicos, a subnutrição, a falta de saneamento básico, mas as causas externas, aí divididas em acidentes de trânsito, acidentes domésticos e violências, que aí serão as consideradas as interpessoais e as autoprovocadas. Com relação às crianças, a realidade ainda é mais dramática. Por quê? De 70% a 80% das violências que são cometidas contra crianças acontece dentro da casa, por familiares ou conhecidos. Se nós pegarmos os dados do Sistema de Notificação de Violência, o SINAM, nós vamos encontrar na faixa etária de 0 a 10 anos como principal autor de violência os pais biológicos. Primeiro a mãe, depois o pai, madrasta, padrasto. Os meninos são os principais vítimas das violências físicas, especialmente nessa faixa etária de 10 anos. Algumas pesquisas já na década de 2000, 2004, Cecília Minaio já apontava que 10% das violências que eram atendidas nas urgências dos hospitais brasileiros se referiam a violências físicas, sendo que aconteciam elevadas situações de traumatismo craniano. O sistema de mortalidade já em 2008 apontava uma guerra, ou seja, nossas crianças, em média, a cada 2 dias, 5 eram assassinadas na idade até 14 anos, ou seja, a cada 10 horas, uma criança e adolescente no Brasil é assassinado. Então é uma situação séria. Se nós queremos evitar mortes e mortes de crianças, nós precisamos agir rápido. Se você tem condições, se você é um familiar, um vizinho, um amigo ou conhecido que percebe que a família comete essas violências por uma questão cultural, ela aprendeu assim, repete esse comportamento, mas tem vínculo positivo com a criança, preocupa-se com a criança, chegue numa hora de calma, converse, oriente, explique que existem outros métodos muito mais eficientes, que não vão comprometer o desenvolvimento físico e mental da criança, que não compromete o desempenho acadêmico, que não reforça a cultura da violência pela aprendizagem social, em que as pessoas aprendem a lidar com seus conflitos, suas frustrações por meios violentos. Evita, por exemplo, algumas doenças crônicas no futuro. Nós já sabemos por pesquisas que existe uma correlação entre violência na infância e doenças como diabetes, algumas hipertensões, essas doenças que nós conhecemos como crônicas. E que se essas violências acontecem de 0 a 6 anos, mais grave ainda, se elas são intensas, recorrentes, se a família constrói um ambiente hostil e pouco acolhedor, a criança pode ter sequelas na sua base cerebral, nas conexões neurológicas. Então isso é muito importante que os pais saibam. Se você percebe que a família, o pai ou a mãe que são os agressores, tem uma dificuldade, uma impulsividade muito forte, algum transtorno psiquiátrico correlacionado, que oriente a procurar ajuda, encaminhe, acompanhe o caso. Se você percebe que os pais, um dos autores ou a família não é protetiva, que não sente empatia pelo sofrimento da criança, que não sente culpa pelo que faz e que demonstra sentimentos de muita hostilidade, a criança é tida como um estorvo, uma pessoa que não tem importância naquela família, busque ajuda, se oriente com profissionais, seja um pediatra, seja um profissional da saúde, seja um profissional da educação, alguém da defesa de direito, conselho tutelar, Ministério Público. Não deixe essa criança só. Infelizmente, o tempo não vai promover melhora, ao contrário. Nossos estudos indicam que a violência tende a ir aumentando até a letalidade, que é o risco de morte. Intervenha,
Imagine você, uma criança pequenininha, com um adulto de 2 metros de altura, ali na proporção, te batendo, te agredindo e você não tendo a mínima condição de defesa. Somos nós, adultos, maduros, conscientes, que podemos proteger essas crianças. Procure protegê-las, busque ajuda, oriente as famílias, se não for possível, denuncie. Nós temos telefones, tem o Disque 100, tem o contato do Conselho Tutelar, tem o próprio Ministério Público, mas protejam as crianças, principalmente, escutem de verdade e acreditem nelas. Se elas não querem ir com um adulto, se elas sentem constrangimento e medo ante um adulto, converse, desculpa por quê, oriente ela como se proteger. Se elas não conseguem, proteja você. Se preciso, se coloque na frente para que um adulto não agrida, não machuque, não deprecie uma criança.